E aí pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma aula para o canal do Facilitando a Engenharia. Hoje nós vamos falar dos elementos estruturais em concreto armado, que são as vigas, as lajes, os pilares e as fundações. É uma aula bem completa sobre esses elementos estruturais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Marques, sou engenheiro civil especialista em estruturas e MBA em gestão de projetos. Antes de começar, você já sabe, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações. E se você quiser apoiar o nosso canal, é só clicar em Valeu. Qualquer uma dessas ações vai nos ajudar muito. Quais são os principais elementos estruturais em concreto armado, né? Nas construções em concreto armado, independentemente se elas são de pequeno ou de grande porte, 3 elementos estruturais serão usados: lajes, vigas e pilares. Por isso, esses são os elementos estruturais mais importantes. Outros elementos que podem não ocorrer em todas as construções são blocos e sapatas de fundação, estacas, tubulões, consolos, vigas paredes, tirantes. Existem ainda outros elementos estruturais que não vamos falar aqui nessa aula, né? Entre eles, podemos citar a viga parede, o consolo, dente Gerber, tirante, viga alavanca e os elementos compostos, escadas, reservatórios, muros de arrimo e etc. Então vamos começar falando das lajes. O que são as lajes? As lajes são os elementos planos que se destinam a receber a maior parte das ações aplicadas numa construção, como de pessoas, móveis, pisos, paredes e os mais variados tipos de cargas que podem existir em função da finalidade arquitetônica do espaço físico que a laje faz parte. As lajes são comumente perpendiculares ao plano da laje, podendo ser divididas em distribuídas na área, distribuídas linearmente e tendo forças concentradas. Agora vamos falar dos principais tipos de lajes que são utilizadas no Brasil. A primeira são as lajes maciças. As lajes maciças de concreto, com espessuras de normalmente elas variam entre 7 centímetros a 15 centímetros, são comuns em edifícios de pavimentos e em construções de grande porte, como escolas, indústrias, hospitais, pontes e etc. De modo geral, elas não são aplicadas em construções residenciais e outras de pequeno porte, pois nesses tipos de construção, as lajes nervuradas pré-fabricadas apresentam vantagens nos aspectos de custo e na facilidade de construção, claro que isso não é regra. A laje maciça é um termo que se usa para as lajes sem vazios, apoiadas em vigas nas bordas, e também lajes lisas e cogumelos também não têm vazios, porém tem outra definição, tá? Por falar em laje de cogumelo, as lajes cogumelo são lajes apoiadas diretamente em pilares com capitéis, enquanto lajes lisas são as apoiadas nos pilares sem capitéis. A laje lisa e cogumelo também são chamadas pela norma como lajes sem vigas. Elas vão apresentar a eliminação de grande parte das vigas como a principal vantagem em relação às lajes maciças, embora, por outro lado, elas tenham maior espessura. São usuais em todo tipo de construção de médio e grande porte, inclusive em edifícios de até 20 pavimentos. Apresentam como vantagens custos menores e maior rapidez de construção. Porém, são suscetíveis a maiores deformações, tá? Então, elas formam maiores flechas. O capitel é a região nas adjacências dos pilares onde a espessura da laje é aumentada com o objetivo de aumentar a sua capacidade resistente nessa região, onde tem alta concentração de esforços cortantes e de flexão. O próximo tipo são as lajes nervuradas. Lajes nervuradas são as lajes moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração para momentos positivos está localizada nas nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte.
As lajes com nervuras pré-moldadas são comumente chamadas também de pré-fabricadas, tá? Existem também lajes nervuradas moldadas no local sem material de enchimento. Elas podem ser feitas com moldes plásticos removíveis, que é o caso dessa imagem. Lajes pré-fabricadas. As lajes pré-fabricadas do tipo treliçada, onde a armadura tem o desenho de uma treliça espacial, vem ganhando maior espaço na aplicação em construções residenciais de pequeno porte e até mesmo em edifícios de baixa altura, principalmente devido ao bom comportamento estrutural e facilidade de execução. Agora vamos falar de outro elemento, que são as vigas. Segundo a NBR 6118, vigas são elementos lineares em que a flexão é preponderante. As vigas são classificadas como barras e são normalmente retas e horizontais, destinadas a receber ações das lajes, de outras vigas, de paredes de alvenaria e, eventualmente, de pilares. Então, a função das vigas ela é basicamente vencer os vãos e transmitir as ações nelas atuantes para os apoios, né, que são geralmente os pilares. As ações das vigas são geralmente também perpendiculares ao seu eixo longitudinal, podendo ser concentradas ou distribuídas. Podem ainda receber forças normais de compressão ou de tração na direção do eixo longitudinal. As vigas, assim como as lajes e os pilares, também fazem parte da estrutura de contraventamento responsável por proporcionar a estabilidade global dos edifícios às ações verticais e horizontais. As armaduras das vigas são geralmente compostas por estribos, chamados de armadura transversal, e pelas barras longitudinais, que são chamadas de armadura longitudinal. As vinculações das vigas em um projeto estrutural é fundamental, pois tem influência direta nos esforços, nos deslocamentos e na estabilidade global da edificação. Então vamos falar rapidinho dos tipos de vinculações, tá? Primeiro, nós rotulados. Quando se aplica uma rótula na vinculação entre viga e pilar, se está considerando que não haverá transferência de momentos fletores entre a viga e esse pilar. Com isso, essa ligação ela deixa mais flexível e garante que não haja continuidade da rotação entre os dois elementos. Nós semirrígidos. Para esse tipo de vinculação, vai se considerar redistribuir na ligação entre a viga e o pilar uma parcela do momento negativo que ocorre nessa ligação e vai redistribuir para o momento positivo da viga, tá? E o último são as vinculações engastadas. Nesse tipo de vinculação, ela vai garantir que não haja rotação entre viga e pilar no nó de apoio. Com isso, os dois elementos vão apresentar a mesma rotação naquele ponto. Aí, para essa situação de nós engastados, isso tende a aumentar os esforços da estrutura, tá? Deixando ela um pouco mais onerosa do que se você utilizar nós semirrígidos ou nós rotulados. E tem alguns casos que são interessantes utilizar o engastamento, que são, no caso de vigas com deslocamentos excessivos, quando a estrutura estiver muito deslocável, em caso de utilização de viga em balanço e também em caso de vigas que suportem pilares, tá bom? Outros exemplos de vigas em construções. Nós temos, além da viga, né, a viga aérea, que a gente chama, que fica apoiada nos pilares, nós temos as vigas baldrames, que são vigas apoiadas na base do pilar, na fundação. Viga invertida, que são vigas posicionadas acima do eixo, tá? Ela ajuda na arquitetura da estrutura. E viga em balanço, né? Que é muito comum quando se faz beirais, sacadas, se utiliza a viga em balanço. Agora vamos falar do pilar. Pilares são elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes. São destinados a transmitir as ações
às fundações, embora possam também transmitir para outros elementos de apoio. As ações são provenientes geralmente das vigas, bem como de lajes também. Os pilares são elementos estruturais de muita importância na estrutura, tanto do ponto de vista da capacidade resistente dos edifícios, quanto no aspecto de segurança. Além da transmissão das cargas verticais para os elementos de fundação, os pilares podem fazer parte do sistema de contraventamento que seja responsável por garantir toda a estabilidade global dos edifícios em relação às ações verticais e horizontais, tá? Então, assim como as vigas, os pilares também são de fundamental importância. Agora vamos falar das fundações. A fundação é a parte de uma estrutura composta por elementos estruturais, geralmente construídos abaixo do nível final do terreno, e que são responsáveis por transmitir ao solo todas as ações, cargas verticais, ações dos ventos e etc., que atuam na edificação. Existem diversos tipos de fundações que podem ser utilizadas pelo projetista. Podemos fazer uma divisão entre fundações superficiais ou fundações rasas e fundações profundas. Para essa aula, veremos um tipo de cada, tá? Começando com as fundações superficiais. A fundação superficial, também chamada de fundação rasa ou fundação direta, é definida como o elemento de fundação em que a carga é transmitida ao terreno pelas tensões distribuídas sob a base da fundação. E a profundidade de assentamento em relação ao terreno adjacente à fundação é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. Então, para o exemplo de fundações superficiais, vamos utilizar as sapatas, que é muito comum, A sapata é definida como elemento de fundação superficial em concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim. Já na NBR 6118, define a sapata como as estruturas de volume usadas para transmitir ao terreno as cargas de fundação, no caso de fundação direta. E as sapatas têm tipos, Então vamos falar agora da sapata isolada. Esse tipo de sapata é a mais comum utilizada nas edificações. Ela transmite ao solo as ações de um único pilar. As formas que as sapatas isoladas podem ter são retangulares, quadradas e trapezoidais, sendo que as retangulares são as mais comuns. As sapatas isoladas são classificadas em rígidas ou flexíveis. Sapata corrida. Sapata corrida é aquela sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente ou de pilares ao longo de um mesmo alinhamento. As sapatas corridas são comuns em construções de pequeno porte, como casas e edificações de baixa altura, galpões, muros de divisa e de arrimo, e em outros casos também. Constituem uma solução economicamente bem viável quando o solo apresenta a necessária capacidade de suporte em baixa profundidade. Sapata associada. A sapata associada é aquela que é comum a mais de um pilar. Ela também é chamada de sapata combinada ou sapata conjunta. Geralmente ocorre quando, devido à proximidade entre pilares, não é possível projetar uma sapata isolada para cada pilar. Nesse caso, uma única sapata será projetada como a fundação para esses 2 pilares. A sapata associada pode ser projetada com ou sem viga de rigidez, Sapata com viga alavanca ou viga de equilíbrio. Esse tipo de sapata tem a sua definição como elemento estrutural que recebe as cargas de 1 ou 2 pilares ou pontos de cargas, e é dimensionado de modo a transmiti-las concentradas às fundações. Da utilização de viga de equilíbrio resultam as cargas nas fundações diferentes das cargas dos pilares que nelas atuam, Agora vamos falar das fundações profundas. Fundações profundas transmitem as cargas ao terreno pela base, que é chamada de resistência de ponta, e também por sua superfície lateral, que é chamada de resistência do fuste, ou por uma combinação das duas parcelas.
E como exemplo das fundações profundas, nós vamos falar das estacas. De acordo com a NBR 6122, estaca é o elemento de fundação profunda executado inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução, haja descida de operário. Os materiais empregados podem ser de madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in situ ou mistos. Principais tipos de estacas. Estacas tipo Strauss. Tipo de fundação profunda, que é executada por perfuração através de balde sonda, que é conhecido como piteira, com uso parcial ou total de revestimento recuperável e posterior concretagem. Estacas hélice contínua monitorada. É um tipo de fundação profunda constituída por concreto, moldada in loco e executada por meio de trado contínuo e injeção de concreto pela própria haste do trado. Estacas tipo Frank. Esse tipo de fundação é caracterizada por ter uma base alargada, obtida introduzindo-se no terreno uma certa quantidade de material granular ou de concreto por meio de golpes de um pilão. O fuste pode ser moldado no terreno com revestimento perdido ou não, ou ser constituído também por um elemento pré-moldado. Estacas escavadas. Nesse tipo de fundação, ela é executada por escavação mecânica com uso ou não de lama betonítica, de revestimento total ou parcial, e depois tem a concretagem. Estacas raiz. A estaca raiz, ela se caracteriza pela execução por perfuração rotativa e por uso de revestimento integral no trecho do solo, que é completada por colocação de armadura em todo o comprimento e, em geral, é dada por ar comprimido. Estacas cravadas. As estacas cravadas elas podem se dividir em estaca cravada por percussão, em que a própria estaca ou um molde é introduzido no terreno por golpes de martelo, por exemplo, de gravidade, de explosão, de vapor, de diesel, de ar comprimido, vibratório, tem vários tipos, tá? Em certos casos, esta cravação pode ser precedida por escavação ou lançagem. Outro tipo de cravação é por prensagem, em que a própria estaca ou molde é introduzido no terreno através de macaco hidráulico. Ainda temos também as estacas cravadas pré-moldadas, que podem ser de concreto armado ou protendido, pode ser vibrado ou centrifugado, e concretadas em formas horizontais ou verticais. Devem ser executadas com concreto adequado, além de ser submetido à cura necessária para que possuam resistência compatível com os esforços decorrentes do transporte, manuseio da instalação e de eventuais solos agressivos. Temos ainda as estacas cravadas metálicas. Nas estacas metálicas, podemos utilizar perfis tanto laminados ou soldados e também tubos de chapa calandrada ou soldada ou sem costura. São muitas opções de estacas, né? Eu gostaria de convidar você para conhecer o Tech Pro, que é o nosso treinamento completo em projetos. Ele irá te ajudar a adquirir diversos conhecimentos práticos e teóricos que vão fazer com que você consiga fazer projetos com mais segurança e qualidade para os seus clientes, o que é fundamental para ser um ótimo profissional, não é verdade? Com o Tech Pro, você vai desenvolver projetos estruturais de forma prática e não terá mais problemas com erros de superdimensionamento, projetos de segurança contra incêndio e pânico, de acordo com as normas, e não terá mais problemas de aprovação, projetos de regularização de imóveis de acordo com cada situação e não ficará mais perdido sem saber qual o próximo passo, e projetos financiados passo a passo e não terá mais problema em aprovar os projetos do Casa Verde e Amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida. Além de tudo isso, teremos alguns módulos complementares. Então, se você estiver interessado, garanta sua vaga agora. Acesse nosso site facilitadoengenharia.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo. Garanta sua vaga e tenha mais informações. Então, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula. Obrigado por assistir. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Ative as notificações para receber uma nova aula sempre que a gente postar. Apoie nosso canal com valeu. Compartilhe esse vídeo. Curta, comenta. Forte abraço e até a próxima aula.